Olá pessoal, tudo bem? Muito bem, vamos então para a nossa quarta aula aqui de espaços métricos, né? Onde a gente vai basicamente finalizar aquele tópico que a gente estava estudando, tá certo? Que era a respeito dos homeomorfismos, né? Um subtópico, na verdade, daquela parte de funções contínuas, tá certo? E aí depois a gente vai começar a estudar, digamos assim, a parte mais importante da disciplina, que é quando a gente começa a falar das propriedades topológicas dos espaços métricos, tudo bem? Muito bem, então vamos só dar uma relembrada aqui, tá certo? Do que é que a gente estava fazendo na aula passada, né? Vamos lembrar que a gente estava falando a respeito de homeomorfismos, né? Então o que é um homeomorfismo? A gente fala que uma aplicação H de um espaço métrico em outro, ele é chamado um homeomorfismo, se ela for uma bijeção contínua, cuja inversa também é contínua, tá certo? E eu falei para vocês que os homeomorfismos vão se mostrar muito importantes porque são justamente aquelas aplicações que preservam a estrutura topológica do espaço métrico em questão, tá legal? Na verdade, isso daí vale para espaços topológicos genéricos, mas aqui nesse contexto a gente vai aplicar apenas para espaços métricos. Tudo bem, pessoal? E aí a gente, dentro desses exemplos, né, de homeomorfismos que a gente estava vendo, inclusive exemplos de funções que não eram homeomorfismos, né, que a gente viu, a gente vai ver aqui o terceiro deles, que é esse exemplo aqui de um homeomorfismo extremamente importante, tá certo, pessoal? Esse exemplo é muito importante, eu já pedi em algumas provas aí em alguns anos, tá? É um exemplo assim, é o tipo do exemplo que vocês também têm que saber fazer, tudo bem? Tem que saber fazer isso daqui. Então o que fala esse exemplo? Ele fala o seguinte, ele fala que o gráfico de uma aplicação contínua, ele sempre é um subconjunto de M cartesiano N, tá certo? Que é homeomorfo ao domínio, ok? O que a gente quer dizer com isso? Imagina que você tenha f uma função contínua de M em N, tudo bem? O que é o gráfico dessa função? Por definição, o gráfico de f é o quê? É um subconjunto de M cartesiano N, tá certo? Perceba que aqui esse conjunto ele é um subconjunto por definição de M cartesiano N, beleza? E é o subconjunto dos pares ordenados que moram em M cartesiano N, que se escreve da forma x, f de x, onde x é um elemento genérico do domínio, tá certo? Então o gráfico da função, isso daqui vocês já viram em outras disciplinas, né? Quando você tem, por exemplo, funções da reta na reta, tudo bem? Mas aqui, de fato, quando você tem uma função de um espaço métrico M num espaço métrico N, você pode falar do gráfico dessa função, que é, novamente eu digo, um subconjunto de M cartesiano N, onde os elementos do gráfico de f são os pares ordenados, onde a primeira coordenada é um elemento genérico de M, e a segunda coordenada é justamente a imagem da primeira pela função f, o que por sua vez, haja vista que o contradomínio da f é o conjunto n, vai ser um elemento de n. Tudo bem, pessoal? Então esse daqui que é o gráfico da função. O que a gente quer provar? A gente quer provar que o gráfico da função, que é esse conjunto aqui que a gente acabou de definir, ele é homeomorfo ao domínio da função, que é esse conjunto aqui. Então a gente vai ter que construir, para que isso seja verdade, uma bijeção contínua do gráfico em M, cuja inversa também seja contínua, beleza? É isso aí que a gente vai precisar fazer. Como é que a gente faz isso? A gente vai fazer da seguinte forma. A gente vai definir uma aplicação f-til, para não confundir com a f, né? Que é uma aplicação que vai sair de M e vai chegar no gráfico da f. E aqui, pessoal, a gente vai considerar o gráfico da f como sendo um subespaço métrico de M cartesiano N. Então a métrica que a gente considera no gráfico é a métrica produto, tá certo? Que é aquela métrica onde a distância entre dois pares ordenados de M cartesiano N é o máximo entre as distâncias de coordenada a coordenada, beleza? Muito bem, então essa aplicação f-til é definida de que forma? Ela pega um x pertencente a M e vai levar justamente naquele cara que está no gráfico que está associado a x, que é o par ordenado x, f de x. Tudo bem? Muito bem, o que acontece? Essa aplicação aqui, ela é uma aplicação contínua. E por que ela é uma aplicação contínua? Vamos lembrar, pessoal, que quando a gente tem uma função, de maneira geral, tá? Quando você tem g, uma função de m, chegando num espaço métrico n1 cartesiano n2, que pega um elemento genérico x de m e leva em g de x, que a gente define como sendo a primeira coordenada desse ponto vai ser o g1 de x, que é um elemento de n1, e a segunda coordenada vai ser o g2 de x, que é um elemento de n2. Tudo bem? Então vamos lembrar, pessoal, que a gente provou um teorema que falava o seguinte, olha,
essa função g, ela é contínua se e somente se as funções g1 e g2, que são as suas funções coordenadas, também o são. Beleza? A gente provou esse resultado, ok? O que acontece? Nesse caso aqui, a gente tem uma função f-til, que ela está saindo de x, ela está saindo de m, está chegando em um subconjunto de m cartesiano n, e vamos lembrar que aqui a métrica é a métrica produto, ou seja, é a mesma métrica de m cartesiano n, tá certo? E aí, perceba que as duas funções coordenadas de f-til são funções contínuas. E por quê? A primeira função coordenada é a função que pega x e leva nele mesmo, que é a função identidade, que obviamente é contínua. A segunda função coordenada é justamente a função f, porque é a função que pega x e leva em f de x, e por hipótese a f é contínua. Então, ambas as coordenadas aqui de f-til são funções contínuas e, portanto, a função f-til é contínua, tudo bem? Então, ela é contínua porque as suas coordenadas também o são, ok? Agora, então perceba que a gente já criou uma função contínua de m chegando no gráfico. Agora, o que a gente gostaria era de provar que isso daqui é uma bijeção e que a inversa dela também é uma função contínua, ok? Bom, que ela é uma bijeção vai decorrer do fato de que essa função que eu vou apresentar para vocês é a inversa da f-til. Veja bem, a inversa da f-til é essa aplicação aqui, olha. É a aplicação π que sai do gráfico da função f, tá certo? Chega em m, e essa função ela faz o seguinte, ela pega um elemento genérico do gráfico, que pela definição é um par ordenado do tipo xf de x, tá certo? E associa a esse cara aqui a primeira coordenada, que é o x. Beleza? É fácil a gente ver, pessoal, que realmente essa aplicação aqui, essa aplicação π, ela é realmente a inversa da f-til. E por quê? Eu não estou nem provando isso aqui, tá? Mas se a gente fosse provar... Bom, pessoal, vamos provar que, de fato, essa aplicação π, ela é realmente a inversa da função f-til, tá? Então, aqui a conta que a gente tem que fazer é o seguinte. A gente vai primeiro calcular quem que é π bola f-til de um elemento do domínio de f-til. Quem que é o elemento do domínio do f-til? Um x, ok? O que dá isso daqui? Isso daqui dá π aplicado em f-til de x, o que, por sua vez, dá π de... Quem que é f-til de x, por definição? xf de x. E quando você aplica π nisso daqui, isso daqui dá o x. Então percebeu como é que π bola f-til é a aplicação identidade de m em m mesmo, tá certo? E quando você faz a inversa, a outra inversa, né, digamos assim, primeiro aplica π e depois aplica f-til em um elemento genérico do domínio da π, quem que é o domínio da π? O gráfico da f. Então você vai aplicar num elemento xf de x. Ora, isso daqui vai dar o quê? f-til de π de xf de x, ocorre que π de xf de x é x. E f-til de x é o quê? Por definição, x, f de x. Então perceba que realmente π-til bola f-til bola π realmente é a aplicação identidade do gráfico nele próprio. Então realmente essas aplicações f-til e π são inversas uma da outra, tá? Porque uma aplicação é inversa da outra, se e somente se, a composta de uma com a outra da identidade e a composta da outra com a uma também da identidade. Tudo bem, pessoal? Então, que essa aplicação f-til é bijetiva já decorre do fato dela ter uma inversa. Então ela é bijetiva. Mas ela é contínua. E agora só falta a gente justificar que a π é também uma aplicação contínua. Beleza? O que acontece? Por que a π é uma aplicação contínua? Porque essa aplicação aqui, ela nada mais é do que a restrição da projeção de m cartesiano n em m, que é a projeção de m cartesiano n na primeira coordenada, tá certo? É a restrição dessa aplicação aqui ao conjunto que é o gráfico da f. E vamos lembrar, pessoal, que quando você tem uma aplicação contínua, então a restrição dessa aplicação a qualquer subconjunto do espaço métrico que é o domínio vai dar origem a uma aplicação contínua, desde que você esteja considerando sobre esse subconjunto do domínio a métrica induzida por aquela do conjunto, tá certo? Do domínio. No caso aqui, o domínio dessa função é m cartesiano n, a gente está considerando o gráfico de f com a métrica induzida pela de m cartesiano n, então de fato essa aplicação π, quando restrita ao gráfico da f, que é justamente igual a essa daqui, realmente é uma aplicação contínua, tudo bem? Ou seja, o que a gente acabou de provar? Que π é um homeomorfismo entre o gráfico de f e m, tudo bem?
Bom, graficamente, como é que a gente vê isso, né? Claro que aqui, pessoal, esse gráfico é uma coisa pura e simplesmente para que a gente tenha uma intuição, né, do que é que está acontecendo, mas eu estou representando por esse plano aqui o espaço métrico M, por essa reta aqui o espaço métrico N, tá certo? Essa representação é só para que a gente tenha uma ideia do que está acontecendo. Aqui o que está falando é o seguinte, se o chão é o M, então imagina que aqui esse gráfico aqui, pessoal, eu só representei um pedaço dele, tá? Suponha que ele continua aqui para baixo, tudo bem? Em todas as direções aqui. Isso aqui também continua, tá? Isso aqui é só uma seção do gráfico, beleza? Então o que acontece? O M realmente é homeomorfo ao gráfico. Você pode pensar que eles têm as mesmas propriedades topológicas do gráfico, embora vocês ainda não saibam exatamente o que é isso. Por quê? Para cada ponto x de M, você está associando a esse ponto justamente o ponto que tem por coordenadas x, f de x, que no caso seria esse ponto aqui. A primeira coordenada dele é aquela no espaço M, que é dada por esse ponto, e a segunda coordenada é aquela dada pela imagem de x pela função f, que é esse cara aqui. Quando você olha para os pontos que tem duas coordenadas, uma em m, que é dada por esse ponto, e outra em n, que é dada por esse, você vai ter exatamente esse ponto aqui. Então a aplicação que sai aqui desse chão, digamos assim, e chega no gráfico é justamente a aplicação f-til que a gente está considerando, cuja inversa vai ser a aplicação π. E ambas são contínuas e uma é inversa da outra. Certo, pessoal? Então sempre ocorre que o gráfico de uma aplicação contínua sempre é homeomorfo ao domínio dessa função. Tudo bem, pessoal? Muito bem. Bom, de homeomorfismos, por enquanto é isso que eu tenho para falar. Depois a gente vai acabar voltando nesse assunto, né, quando a gente começar a estudar as propriedades topológicas de um espaço métrico. Tudo bem? Mas por enquanto, basicamente era isso daí que eu queria falar para vocês. Tá certo? Agora a gente vai falar um pouco a respeito de métricas equivalentes. O que acontece? É sabido, né, pessoal, que a gente pode, às vezes, a gente sempre pode definir mais do que uma métrica em um espaço métrico, certo? Quando você tem M em um espaço métrico, você pode, em geral, definir muitas métricas lá. E aí, o que a gente vai introduzir agora, de certa forma, é uma maneira de comparar essas métricas. Ou seja, de falar como que a gente vai definir o que é uma métrica ser mais fina do que a outra, tá certo? Ser mais fina do que a outra significa que ela vai, digamos assim, enxergar coisas que a outra não enxerga. Podemos dizer assim, podemos pensar assim, tá? Então, por enquanto, vai ser uma definição aqui que vai ficar meio perdida, mas depois vocês vão me entender. Na verdade, isso daqui só vai ficar bastante claro quando a gente estudar um pouquinho de topologia, uma introdução à topologia. Aí eu vou voltar nesse assunto aqui, tá? Mas veja, então é assim, essa definição é o seguinte, a gente vai definir o que significa uma métrica ser mais fina que a outra, tá? Então imagina que você tem M, um conjunto, tá certo? E vamos considerar os dois espaços métricos. É o mesmo conjunto M, porém munido de duas métricas diferentes, D1 e D2, ok? Então a gente diz que a métrica D1 ela é mais fina do que a métrica D2, e a gente denota isso dessa forma, olha, D1 é como se fosse maior do que D2, tá? É mais fina do que D2. Tem esse sinal que é como se fosse um sinal de menor, só que ele é meio curvo, tá? Aliás, um sinal de maior, mas ele é meio curvo, beleza? Então a gente fala que a métrica D1 ela é mais fina do que a métrica D2 se a aplicação identidade... Quem que é a aplicação identidade? É a aplicação que a gente denota por I12. Por quê? O domínio dela a gente está enxergando como sendo um espaço métrico M munido da métrica D1, e o contradomínio dela é o próprio espaço métrico M, porém munido da métrica D2. Então essa aplicação é a aplicação que pega X e leva nele próprio, tá? Então a gente fala que a métrica D1 ela é mais fina do que a métrica D2 se a aplicação identidade de MD1 em MD2 for uma aplicação contínua, tá certo? É isso daí que a gente define como sendo D1 ser uma métrica mais fina do que a métrica D2, ok? Como que a gente poderia, de maneira equivalente, enunciar isso? Ora, a gente sabe que essa aplicação ela é contínua se para todo epsilon positivo, se para todo A pertencente a M e se para todo epsilon positivo, existir um delta positivo de tal forma que, se a distância de x até A for menor do que delta, então a distância de I de x, que é o próprio x, até I de A, que é o próprio A, é menor do que epsilon. Certo? Então o que eu falei foi o seguinte, essa aplicação ela é contínua se e somente se para todo A pertencente a M e para todo epsilon positivo,
existir um delta positivo tal que, se a distância entre x e a é menor, essa distância, pessoal, é medida segundo o domínio, que é a distância d1. Se a distância de x até a é menor do que delta, então isso implica que a distância no contradomínio, que é a distância 2, entre i de x, quem que é i de x? X. E i de a, quem que é i de a? Na verdade não é i, é i12, né? Quem que é i12 de a? A. A distância de x até a é menor do que epsilon. Ora, só que isso daqui que eu coloquei é absolutamente equivalente a isso daqui, olha. É equivalente a você falar que para todo dado A positivo qualquer e epsilon positivo qualquer, existe um delta de tal forma que a bola de centro A e raio epsilon, com respeito à métrica de D1, a métrica D1, ela está contida na bola de centro A e raio epsilon com respeito à métrica D2, porque é isso que está sendo dito aqui nessa implicação. Se você tem um x que pertence a essa bola, é porque a distância dele até A, segundo a métrica D1, é menor do que delta, e portanto ele satisfaz isso. Ora, mas então se isso é satisfeito, a distância 2 de x até A é menor do que epsilon, e portanto ele vai pertencer à bola de centro A e raio epsilon, segundo a métrica D2. Então, o que eu acabei de... Então assim... Então a métrica D1 é mais fina do que a métrica D2, se e somente se essa aplicação é contínua, se e somente se para todo A e para todo epsilon existir um delta que cumpre essa implicação, se e somente se para todo A e para todo epsilon existe um delta de tal forma que a bola de centro A e raio delta com respeito a D1, ela está contida na bola de centro A e raio epsilon com respeito a D2. Então percebeu por que a gente fala que D1 é mais fino do que D2? Porque dentro de toda a bola, com algum raio positivo, em D2, você tem uma bolinha com respeito ao D1. Tá certo? Então você pode dizer que a família das bolas com respeito à métrica D1, ela é uma família maior, digamos assim, uma família mais fina. Os elementos são mais finos, no sentido de serem menores. Entendeu? Esse que é o, digamos assim, como é que eu posso dizer? Esse que é o sentimento que eu estou querendo dizer, na verdade, essa que é a intuição, tá certo? Por trás desse conceito de D1 ser mais fino do que D2. Significa que as bolinhas são menores, porque toda bola com respeito a D2, ela contém uma bola com respeito a D1. As bolinhas de D1 são menores, tá? Podemos pensar assim. Então é como se a métrica D2 ela enxergasse coisas que eventualmente a métrica é como se a métrica D1 ela enxergasse coisas que a métrica D2 eventualmente não enxergue, tá? É como se fosse isso. Muito bem, vamos ver exemplos agora. Bom, exemplo 1. Se você tem MD, um espaço métrico discreto, vamos lembrar que um espaço métrico discreto é um espaço métrico onde todo ponto é um ponto isolado. Ou seja, todo ponto ele é basicamente uma bola de centro nele com algum raio, tá certo? Então, se MD é um espaço métrico discreto, então essa métrica D, que faz do M um espaço discreto, ela é mais fina do que qualquer métrica definida em M, ok? Por que eu não demonstrei isso? Porque é direto, mas a gente pode até fazer aqui a prova, né? De fato, faz o seguinte, considera D2 uma métrica qualquer em M. Uma métrica em M, ok? Então o que acontece? Bom, você sabe que para todo A pertencente a M, você sabe que esse A com respeito à métrica de dele é um ponto isolado, tá certo? Para todo A pertencente a M, A é isolado no espaço métrico MD. O que isso significa, né? Logo a gente sabe que existe um R positivo, de tal forma que a bola aberta de centro A e raio R, com respeito à métrica D, que faz do M um espaço métrico discreto, é somente o centro. Por quê? Porque não tem mais ninguém em M que dista de A menos do que R. Tá certo? Isso é a definição de A ser um ponto isolado. Ora, então o que isso significa? Isso significa que, para todo A que você pegue, vamos fixar esse A aqui, que ele está fixo, porém ele é arbitrário, tá? Então isso significa que para todo epsilon positivo, vai ser verdadeiro que você vai conseguir pôr dentro da bola de centro A e raio epsilon, medido segundo essa métrica D2, que é uma métrica qualquer que você tomou, sempre você vai conseguir pôr uma bola de centro A com algum raio com respeito à métrica D.
Por quê? Basta você tomar o raio como sendo o raio que satisfaz isso daqui. Por quê? Porque você vai perceber que a bola de centro A e raio R com respeito à métrica D vai ser formado somente pelo centro, e o centro da bola sempre está contido, por exemplo, na bola de centro A e raio Epsilon com respeito à métrica D2. Ou seja, as métricas D e D2 elas satisfazem isso daqui. E como satisfazem isso daqui, isso significa que a métrica D ela é mais fina do que a métrica D2. Ok? Então, realmente, se você tem um espaço métrico discreto, então a métrica que faz desse espaço métrico um espaço métrico discreto, ela é mais fina do que qualquer outra métrica que você possa vir a definir em M. Ok, pessoal? Não é assim um argumento dos mais complicados. Basicamente, eu só usei a definição de um ponto ser isolado, né? Ou seja, a gente sabe que existe um R positivo de tal forma que essa bola é somente o centro, tá certo? E depois eu verifiquei, para verificar que realmente D é mais fino do que D2, eu verifiquei que essa proposição aqui é verdadeira, ou seja, dado A pertencente a M e epsilon qualquer positivo, existe um raio de tal forma que a bola de centro A com esse raio com respeito à métrica D1 está contido na bola de centro A e raio epsilon com respeito à métrica D2. Ok? Foi só isso daí que a gente verificou. Beleza, pessoal? Pensem, estudem aí para que vocês consigam reproduzir, inclusive, essa demonstração, tá? Embora seja simples, ela é interessante. Beleza. Exemplo 2. Vamos lá. O exemplo 2 fala o seguinte. Imagina que existe uma constante C de tal forma que vale essa desigualdade para todo xy pertencente a M. Ou seja, a distância D2 entre x e y é menor ou igual do que uma constante C vezes a distância 1 entre x e y, e essa constante C ela vale para todo xy pertencente a M, a mesma constante. Tá? Então, se isso acontecer, pessoal, isso significa que D1 é uma métrica mais fina do que a métrica D2. Ok? Por que isso é verdadeiro, tá? Bom, de fato, isso daqui, pessoal, essa desigualdade, basicamente está falando para a gente que a aplicação, né, que a gente chama inclusive de I12, aqui eu deveria ter colocado I12, a aplicação identidade de MD1 e MD2, que vai pegar um X e levar nele próprio, tá? Ela vai ser uma aplicação Lipschitziana, com constante de Lipschitz igual a C. E por que isso é verdadeiro, né? Ora, veja bem, será que realmente essa aplicação é Lipschitziana? Ora, calcule a distância D2 entre I12 de x e I12 de y. O que dá isso? Ora, a aplicação I12 de x é igual a x, porque a aplicação é identidade, I12 de y é igual a y, então a gente está calculando D2 de x até y. Mas a gente sabe que existe uma constante C que satisfaz isso aqui, olha. C vezes distância 1 de x até y. Certo? Ora, mas isso daqui está falando para mim que a aplicação I12 é Lipschitziana. Por quê? A distância D2 entre as imagens de x e de y é menor ou igual do que uma constante C vezes a distância 1 entre x e y. Isso daqui vale para todo x e y pertencente a M. Ok? Ou seja, o que por definição isso está falando para mim? Que essa função ela é Lipschitziana. Ok? E vamos lembrar que as funções Lipschitzianas foram um exemplo de funções contínuas. Toda função Lipschitziana é uma função contínua. Então essa função é uma função contínua. Ok? Então realmente, desde que exista uma constante C que cumpra essa desigualdade, então a gente sabe que D1 é uma métrica mais fina do que a métrica D2. Qual que é a importância, pessoal, desse exemplo aqui? Na prática, quando você precisa mostrar que uma métrica é mais fina do que a outra, é muito comum a gente provar que vale uma desigualdade desse tipo, tá? Eu diria que para vocês que nas vezes em que eu precisei mostrar que uma métrica era mais fina que a outra, pelo menos em 70% das vezes a gente mostra que existe uma constante C que satisfaz isso daqui. Isso não é uma condição necessária para que a métrica D1 seja mais fina do que a D2. Ou seja, não é necessário que exista uma constante C que satisfaça isso. Porque existem métricas, pares de métricas D1 e D2, onde D1 é mais fina do que D2, e não existe uma constante C que satisfaça isso. Mas se existir, então essas métricas são uma mais fina do que a outra. Tá? Essa condição é uma condição suficiente que não é necessária, mas é muito comum que nós utilizemos ela para mostrar que realmente
uma métrica é mais fina do que a outra, tá bom? Então tenham isso em mente. Beleza, pessoal? Então beleza, a gente já viu uma forma de comparar duas métricas. Uma métrica é mais fina do que a outra, se a aplicação à identidade do espaço métrico com respeito a essa métrica, chegando no espaço métrico com respeito a outra, é uma aplicação contínua, tudo bem? Ora, então a gente fala aqui, definição agora, né? A gente fala que duas métricas, D1 e D2 em um espaço métrico M, elas são ditas métricas equivalentes quando cada uma delas é mais fina do que a outra. Então, quer dizer, a gente fala que essas métricas D1 e D2 elas são equivalentes se D1 for mais fina do que D2 e se D2 for mais fina do que D1. Ok? Nesse caso, a gente fala que D1 ela é uma métrica equivalente a D2 e é assim que a gente denota isso. D1 equivalente a D2. Equivalentemente, isso é equivalente, pessoal, a gente falar que duas métricas são equivalentes quando a aplicação identidade de uma na outra, a aplicação identidade de M com respeito a D1 em M com respeito a D2, ela é um homeomorfismo. Por quê? Porque, veja, se realmente isso daqui for um homeomorfismo, então a gente sabe que ela é, em particular, uma aplicação contínua. Por ela ser contínua, a gente sabe que a métrica D1 ela é mais fina do que a métrica D2. Ora, mas se isso daqui é um homeomorfismo, a inversa dela, que sai do MD2 e chega no MD1, é uma aplicação também contínua. E, portanto, D2 é é a mesma aplicação, é a aplicação identidade. A inversa dessa aplicação de MD1 em MD2 é a aplicação identidade de MD2 em MD1. A aplicação é a mesma, só muda a métrica que você considera no domínio, tá certo? Então, se isso daqui é um homeomorfismo, a inversa dela, que também é a aplicação identidade, vai ser contínua e, portanto, vai ser verdadeiro que a métrica D2 também é mais fina do que a métrica D1. Então, realmente, é equivalente você falar que D1 é mais fina do que D2 e D2 é mais fina do que D1 e você falar que essa aplicação identidade é um homeomorfismo. Ok, pessoal? E aí, quando você tem duas métricas equivalentes, você tem esse símbolo aqui para denotar esse fato. Tudo bem, pessoal? Bom, a importância das métricas equivalentes vocês não vão conseguir ver agora. A gente só vai conseguir quando a gente definir rapidamente o que é uma topologia. Porque a gente vai ver que, na verdade, assim, toda métrica ela dá origem a uma topologia. O que é uma topologia? Por enquanto, vocês podem pensar que ela é uma estrutura que é mais grosseira, ou seja, ela é menos rica do que a estrutura métrica. Mas é fato que toda estrutura métrica dá origem a uma estrutura topológica. Ok? E o que a gente vai provar é que é o seguinte, se você tem duas métricas diferentes no mesmo espaço métrico, ou seja, se você tem duas métricas diferentes no mesmo conjunto, embora a estrutura métrica seja diferente, a estrutura topológica que é induzida por cada uma dessas métricas é a mesma. Então, duas métricas equivalentes, embora elas possam ser diferentes, elas dão origem à mesma topologia. As propriedades topológicas dos subconjuntos de M vão ser as mesmas, independente da métrica que você estiver considerando. Tudo bem? Depois isso vai ficar claro para vocês. Nesse momento eu tenho ciência que vocês não vão entender completamente. Por enquanto vai ficar apenas uma definição aí, que mais para frente a gente vai relembrar dela. Tudo bem, pessoal? Bom, uma observação aqui que a gente faz, pessoal, é que é o seguinte, olha, se D1 e D2 são métricas equivalentes em M, então isso significa que para toda bola de centro X e raio R1 com respeito à métrica D1, você sabe que existem raios R2 e R3 positivos, tá certo? De tal forma que a bola de centro X com raio R2 com respeito a D2 está contido na bola de centro X e raio R1 com respeito a D1, tá certo? E a bola de centro X e raio R2 com respeito a D1 está contido na bola de centro X e raio R3 com respeito a D2. Tudo bem? Então, na verdade, essa condição é uma condição que caracteriza duas métricas equivalentes. Na verdade, é uma condição necessária e também suficiente para que você tenha duas métricas equivalentes. Tudo bem, pessoal? Muito bem. Então, o que acontece? Isso daí vai ser importante, porque veja bem, vamos tomar aqui esse exemplo, olha. No RN, lembra que lá no RN a gente definiu, quando a gente estava dando exemplos de métricas lá nas primeiras aulas, a gente definiu três métricas no RN, a métrica euclidiana, a métrica da soma e a métrica do máximo. Okay? A métrica euclidiana foi aquela que a gente denotou por D,
A métrica da soma é aquela que a gente denotou por D', e a métrica do máximo é que a gente denotou por D duas linhas, ok? Pois bem, ocorre que essas três métricas, elas são métricas equivalentes, ok? E por que elas são métricas equivalentes? Elas são métricas equivalentes porque vale para elas essa desigualdade aqui que a gente provou numa proposição lá, e quando a gente provou eu falei para vocês porque eu me lembro, olha, essa proposição aqui, a gente vai precisar dela lá na frente porque ela vai falar para a gente que na verdade essas três métricas elas são equivalentes. Ou seja, elas dão origem à mesma estrutura topológica para o Rn, tá? Então, na verdade, assim, a gente provou que para todo A e X pertencente a Rn, valia essa cadeia de desigualdades. Olha. A métrica euclidiana, a distância euclidiana entre A e X é menor ou igual do que a distância da soma entre A e X, que por sua vez é menor ou igual do que n vezes a distância do máximo entre A e X, e a distância euclidiana é maior ou igual do que a distância do máximo. Então, isso fala pra gente que de fato essas três métricas são equivalentes. Por quê? Olha para a primeira desigualdade, olha para essa daqui, ó. Olha para essa desigualdade aqui. D dois linhas AX menor ou igual do que DAX. O que isso aqui fala pra gente? Isso aqui fala pra gente que a métrica D, ela é uma métrica mais fina do que a métrica D duas linhas. Por quê? Lembra daquele exemplo da função lipschitziana? Olha aqui, ó. Quando você tem que existe uma constante C de tal forma que D2 é menor ou igual do que C vezes D1, então D1 é mais fino do que D2. Aqui está valendo isso com a constante sendo igual a 1. Então isso aqui fala para a gente, no final das contas, que essa desigualdade aqui que eu estou mostrando para vocês, ela fala para a gente que D é mais fina do que D duas linhas, certo? Agora olha para essa daqui. Agora olha para essa daqui, olha. Opa. Vou colocar aqui de outra cor. Olha agora para essa daqui. Essa aqui e essa daqui. Essa daqui fala o quê? Ela fala para a gente que a métrica D', ela é mais fina do que a métrica D. Ok? Agora olha para essa daqui. Vou usar outra cor. Essa daqui. Espera lá. Essa daqui. O que ela fala pra gente? Agora, essa aplicação é lipschitziana com constante de Lipschitz n, tá? Ela fala o que pra gente? Ela fala que a métrica D duas linhas ela é mais fina do que a métrica D', tá certo? Então, o que acontece? D é mais fino do que duas linhas, que é mais fino do que D'. Só que D' é mais fina do que D. Então, no final das contas, ficou assim, ó. A gente provou que D é mais fina do que D duas linhas, que é mais fina do que D', que é mais fina do que D. O que isso significa? Que essas métricas são todas equivalentes, porque D é mais fina que D duas linhas. E outra coisa, embora eu não tenha provado isso, mas é muito fácil de verificar que essa propriedade ela é transitiva. Ou seja, se D1 é mais fina que D2 e D2 é mais fina do que D3, então D1 é mais fina do que D3. Tá? Então perceba que D é mais fina do que D duas linhas, tá certo? Que por sua vez é mais fina do que D', que por sua vez é mais fina do que D, que por sua vez é mais fina do que D duas linhas. Então você perceba que D duas linhas, então você pode perceber que D é mais fina do que D duas linhas, só que D duas linhas também é mais fina do que D. Então isso significa que D é equivalente a D duas linhas. Só que você também percebe que o D duas linhas é mais fina do que o D', e o D' é mais fina do que D, que por sua vez é mais fina do que D duas linhas, que é mais fina do que D'. Ou seja, D duas linhas é mais fina do que D' e D' é mais fina do que D duas linhas. Ou seja, D' é equivalente a D duas linhas. Então, no final das contas, isso aqui implica que todas elas são equivalentes. Ok, pessoal? Então, realmente, todas essas métricas elas são equivalentes, tá? E na verdade, essa cadeia de desigualdades aqui, ela prova pra gente o seguinte, que sempre que você tem uma bola com respeito à métrica euclidiana, você consegue colocar dentro dela uma bola com respeito à métrica do máximo, que vai ser um quadrado centrado em A, você consegue construir por fora dessa bola euclidiana uma bola segundo a métrica do máximo. Eu posso até tentar fazer o desenho disso, hein? Deixa eu até tentar fazer o desenho disso. Ó,
O que isso está falando é assim, olha. Se você pegar uma bola euclidiana, você consegue colocar dentro dela uma bola de centro no mesmo cara, só que segundo a métrica do máximo, que a gente sabe, que a gente sabe que vai ser um quadrado, ok? E você sabe que você consegue colocar por fora dessa bola euclidiana uma bola segundo a métrica da soma, que vai ser um losango. E você consegue pôr esse losango dentro de uma bola, claro que com um raio diferente, agora o raio é n vezes o raio da bola inicial, tá certo? Com respeito à métrica do máximo, ou seja, vai ser um quadradão aqui que contém. Então, pelo fato de você conseguir fazer quase essa bandeira do Brasil aí, você sabe que essas três métricas, de fato, elas são equivalentes. Tudo bem, pessoal? Muito bem. Proposição. Essa proposição fala o seguinte. Se existirem constantes C1 e C2, se existirem constantes C1 e C2 positivo, de tal forma que C1 vezes a distância 1 entre x e y for menor ou igual do que a distância 2 entre x e y, e a distância 2 entre x e y for menor ou igual do que C2 vezes a distância 1 entre x e y. Então isso significa que essas métricas D1 e D2 elas são equivalentes. Por quê, pessoal? Veja, a desigualdade, a demonstração aqui é muito simples, ela segue do seguinte fato. Essa desigualdade fala pra gente que a aplicação identidade de MD1 para MD2, ela é lipschitziana com constante de Lipschitz C2, e por esse motivo D1 é mais fina do que D2, certo? Só que essa desigualdade aqui, se você passar esse C1 para cá, você ficaria com C1 a menos 1, tá certo ou não? Isso aqui é assumido aqui, né? Então, isso daqui fala pra gente que a aplicação identidade de MD2 em MD1, ela é uma aplicação lipschitziana também com constante de Lipschitz C1 elevado a menos 1, que é 1 sobre C1. E, portanto, essa aplicação também vai ser contínua, e, portanto, D2 é mais fina do que D1. Então, como D1 é mais fino do que D2 e D2 é mais fino do que D1, então as métricas são equivalentes, ok? E, basicamente, eu mostrei com um pouco mais de detalhes, né, o que está dito aqui na demonstração, né? Nesse caso, a aplicação identidade de MD1 para MD2, bem como a sua inversa, elas são aplicações lipschitzianas. E, portanto, elas são aplicações contínuas e segue o resultado. Tudo bem, pessoal? Muito bem. Continuando. Proposição. Essa proposição é muito importante, tá? Então, olha só. Sejam MD1 e MD2 espaços métricos, beleza? Então, são equivalentes as seguintes afirmações. Primeira, a métrica D1 ela é equivalente à métrica D2. Segunda coisa, uma função f de m em n ela é contínua segundo D1 se e somente se ela for contínua com respeito a D2. Ou seja, pessoal, perceba, isso é extremamente importante. Olha, se você tem métricas equivalentes em um conjunto, então elas determinam as mesmas funções contínuas. Ou seja, uma função é contínua com respeito a m, considerando a métrica D1, se e somente se ela é contínua com respeito à métrica de D2. Isso desde que as métricas sejam equivalentes. E, de fato, isso caracteriza as métricas equivalentes. Duas métricas são equivalentes se e somente se toda função que é contínua uma função é contínua com respeito a D1, se e só se ela é contínua com respeito a D2, tá? Isso daí, pessoal, tem tudo a ver com a questão da topologia, tá? Porque, de fato, vocês vão ver mais pra frente que o que determina realmente quem são as funções contínuas de m em n não é a métrica que você tem em m, é a topologia que você tem em m. E, portanto, se você tem duas métricas que dão origem à mesma topologia, e isso acontece desde que essas métricas são equivalentes, então isso significa que as funções que vão ser contínuas vão ser as mesmas, porque, na verdade, para uma função ser contínua, o que importa não é a métrica, é a topologia induzida por essa métrica.
ok? Em algum momento isso vai ficar claro para vocês. Depois que a gente estudar um pouco melhor o próximo capítulo, o que vai demandar várias aulas, a gente vai ficar umas 3 ou 4 aulas ainda no próximo capítulo, umas 3 provavelmente, vai ter uma parte que a gente vai começar a falar de topologia realmente, de uma maneira muito introdutória, tá? E aí isso daí eu espero que fique claro para vocês. Ou seja, quando você estuda funções contínuas, o que importa não é a métrica do domínio, é a topologia que você tem no domínio. E ocorre que métricas equivalentes dão origem à mesma topologia, e é por esse motivo que métricas equivalentes dão origem às mesmas funções contínuas, tá? Então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, eu sei que vocês vão falar, poxa, o professor está viajando, né? Está falando de coisa que a gente não sabe. Mas é só para que vocês saibam o que está por trás dessa proposição. Tem muita coisa por trás disso daqui, tudo bem? Em algum momento isso aí vai ficar claro para vocês. Mas por enquanto, acho que já é um resultado bastante forte a gente perceber que a gente pode caracterizar a equivalência entre duas métricas em função de quais são as funções que são contínuas com respeito a uma e a outra. De fato, tem que ser a mesma coisa. Tudo bem, pessoal? Bom, para a gente provar isso daqui, eu vou provar apenas... É uma equivalência, supostamente a gente teria que provar que 1 implica em 2 e que 2 implica em 1, tá certo? Eu vou provar apenas que 1 implica em 2, porque para provar a equivalência contrária demandaria de eu fazer alguns lemas que eu não tô querendo gastar esse tempo. O tempo que a gente tem eu não quero gastar com isso, eu prefiro gastar com outras coisas que eu julgo ser mais relevante. Tudo bem, pessoal? Então vou mostrar apenas que 1 implica em 2, tá? É isso aqui que a gente vai provar. Então vamos lá, a gente está supondo então que vale essa proposição aqui em 1, né? Ou seja, que as métricas D1 e D2 são equivalentes, e a gente vai tentar provar que, dada uma função entre M e N, essa função é contínua em D1, se e só se ela é contínua com respeito a D2. Então o que a gente vai fazer? Vamos supor que D1 e D2 são equivalentes. Vamos pegar f, uma função de m em n, e vamos supor que ela é contínua com respeito à métrica D1. Ou seja, considerando m com a métrica D1, essa função é uma função contínua. E vamos tentar provar que ela é também contínua se eu considerar m com respeito à métrica D2. Ok? Muito bem, então o que eu sei? Eu sei que ela é contínua com respeito a D1. O que isso significa? Significa que dado A, um elemento qualquer de M, e epsilon, um número positivo também arbitrário, existe um delta positivo, porque a função é contínua, de tal forma que existe um delta positivo, de tal forma que a imagem da bola de centro A e raio delta com respeito à métrica D1, pela função f, está contida na bola de centro f de A e raio epsilon. Claro que essa bola é com respeito à métrica de n, que é a métrica que está lá no contradomínio. Como em n a gente não tem mais do que uma métrica, eu não vou ficar aqui colocando o que é em n, tá? Subentende-se isso daí. Tudo bem, pessoal? Bom, vamos lembrar que isso daqui é uma coisa que caracteriza a continuidade de uma função, né? Isso daqui é o que eu acabei de falar é equivalente a você falar que se a distância d1 entre a e x é menor do que delta, então a distância em n entre f de a e f de x é menor do que epsilon. É a mesma coisa do que eu acabei de escrever, tá? Então, beleza. Como a f é contínua com respeito a D1, então eu sei que para todo epsilon existe um delta que cumpre isso. Ora, só que tem uma coisa, eu sei que a métrica D1 ela é equivalente à métrica D2 por hipótese. O que isso significa? Isso significa que dentro de cada bola de centro num ponto quer dizer, eu sei em particular, haja vista que D1 é equivalente a D2, eu sei em particular que D2 ela é mais fina do que D1. Em particular, tá? Então isso significa que quando eu pego uma bola de centro num ponto com algum raio segundo a métrica em D1, eu sei que lá dentro dessa bola, quando eu pego aqui uma bola de centro num ponto com um certo raio, essa bola com respeito à métrica D1, vamos supor assim com um raio delta, o que eu sei? Eu sei que existe dentro dessa bola uma bola com respeito à métrica em D2 que tem centro em A com outro raio, que eu posso denotar esse raio por eta, por exemplo, tá? Quem que é esse cara aqui? É a bola com respeito à métrica D2 de centro A e raio eta, tudo bem? Então eu sei que, haja vista que D2 é mais fina do que D1, então eu sei que existe um eta positivo
de tal forma que, em particular, a bola de centro A e raio eta com respeito à métrica D2 vai estar contida na bola de centro A e raio delta com respeito à métrica D1. Veja, isso está dito alguns minutos atrás. Se vocês voltarem o vídeo, vocês vão ver que eu falei que quando D2 é uma métrica mais fina do que D1, então dentro de toda a bola com centro num ponto com respeito à métrica em D1, eu tenho uma bola de centro no mesmo cara com respeito à métrica D2, onde o raio pode ser que mude. Tudo bem? Pode ver que volta o vídeo aí que vocês vão ver que eu falei isso. Pois bem, acabei de usar esse fato. Dentro da bola de centro A e raio delta com respeito à métrica D1, eu tenho uma bola de centro A com outro raio com respeito à métrica D2, ok? Ora, só que tem uma coisa. Se essa bola está contida nessa bola, então a imagem dessa bola pela função f está contida na imagem dessa bola aqui pela função f, óbvio. Então a imagem dessa bola pela função f, que é esse conjunto, está contido na imagem dessa bola pela função f, que é esse conjunto. Só que essa bola aqui, a gente tomou ela contida dentro dessa daqui. Então eu sei que a bola de centro A e raio delta com respeito à métrica D1 está contida na bola de centro f de A e raio epsilon. Com o resultado, o que a gente obteve? A gente obteve que, para todo epsilon positivo, existe um eta positivo, de tal forma que a bola de centro A e raio eta com respeito à métrica D2, quando você aplica F nessa bola, ela cai dentro da bola de centro F de A e raio epsilon. Ora, isso acontece se e somente se a função F é uma função contínua no ponto A, com respeito a essa métrica aqui, que é a métrica D2. Ok? Então, ou seja, a gente foi capaz de provar que, se a gente supor que D1 é equivalente a D2, então, dada uma função f qualquer que seja contínua com respeito à métrica D1, então ela também vai ser contínua com respeito à métrica D2. Analogamente, a gente provaria que se você tem uma função f que é contínua com respeito à métrica D2, então ela também vai ser contínua com respeito à métrica D1. É o mesmíssimo argumento. Ou seja, a gente foi capaz de provar o quê? Que desde que valha essa proposição, então vale essa proposição aqui. Por quê? Uma função é contínua segundo D1 se e somente se for contínua com respeito a D2. Porque se ela for contínua com respeito a D1, a gente foi capaz de provar que ela é contínua com respeito a D2, e se ela for contínua com respeito a D2, a gente também é capaz de mostrar que ela é contínua com respeito a D1. Ok? Ou seja, o que é para ficar dessa proposição na cabeça de vocês? Métricas equivalentes dão origem às mesmas funções contínuas. Ok, pessoal? Basicamente é isso daí que eu preciso que vocês se lembrem, tá? Muito bem. Bom, se vocês forem olhar no livro, tem muito mais coisa a respeito de métricas equivalentes. Depois tem uma seção lá que fala de espaços vetoriais normados, né? Transformações lineares, etc. Mas, infelizmente, a gente só tem aí alguns poucos meses, a gente não tem um ano inteiro para trabalhar, né? Então eu não consigo provar todos os resultados aqui com vocês, tá? Até tenho preparado, mas eu não consigo fazer tudo aqui com vocês. Então, para a gente priorizar aquilo que é mais importante para a formação de vocês, eu acho que vale a pena a gente pular agora. Eu vou deixar para vocês aí no sistema alguns exercícios referentes até o capítulo passado, tá certo? Agora a gente está mudando de capítulo. Se vocês forem olhar no livro do Elon, a gente está indo para um outro capítulo. Tudo bem, pessoal? Então a gente está mudando de assunto, digamos assim. É claro que tudo é uma continuação, né, do assunto anterior, mas digamos assim que a gente está mudando de assunto realmente, tá? Então agora a gente vai entrar, pessoal, naquele assunto que eu diria que é a parte mais importante do curso, que é quando a gente vai falar da topologia dos espaços métricos. E por que isso daqui é a parte mais importante do curso? Porque eu já falei para vocês por mais de uma vez que esse curso de espaços métricos, ele serve como um curso de introdução à topologia. O que isso significa? Isso significa que o que vai interessar para a gente, quando a gente estiver estudando os espaços métricos, são de fato as propriedades topológicas desses espaços métricos, muito mais do que as propriedades métricas deles. Tudo bem, pessoal? Então a gente vai estudar de fato as propriedades topológicas dos espaços métricos, tá? E aí é isso que a gente vai ver ao longo desse capítulo. A gente vai demorar algumas aulas aí nesse capítulo, provavelmente no mínimo 3 aulas aqui em cima desse conteúdo, tá? E aí a gente vai começar do começo. E aonde que é o começo? Quando a gente fala de propriedades topológicas dos espaços métricos, tudo começa com os conjuntos abertos. Tudo bem?
Então vocês vão ver aqui um paralelo muito grande entre esse capítulo e o capítulo 5 do livro do Elon de análise na reta que vocês estudaram lá no curso de análise, tá certo? Onde basicamente lá vocês estudaram as propriedades topológicas da reta. Então vocês viram o que era um conjunto aberto, o que era um conjunto fechado, o que significava um subconjunto ser denso no outro, o que era, digamos assim, um ponto de acumulação, um ponto aderente, o fecho de um conjunto, o que era um conjunto conexo, o que era um conjunto compacto. Tudo isso vocês viram na reta. O que a gente vai fazer? A propósito, tá? Qual que é o objetivo do resto do nosso curso? Ver cada uma dessas definições que eu acabei de falar para vocês, agora não apenas na reta, mas sim em qualquer espaço métrico. Então, basicamente, o que a gente vai fazer é estudar tudo isso que eu acabei de falar para vocês, só que agora em espaços métricos genéricos, tá? E vocês vão ver que as definições elas se parecem muito, embora aqui algumas definições elas fiquem muito mais gerais, como por exemplo a definição de conjunto compacto. Vocês vão ver que a definição do que é um conjunto compacto no espaço métrico ela é bem mais geral do que aquela que vocês viram para subconjuntos da reta real. Tudo bem? Mas como eu falei para vocês, tudo começa com o conceito de conjuntos abertos, e é daí que a gente vai partir. Então vamos lá. Imagina que você tenha X, um subconjunto de um espaço métrico, beleza? A gente vai falar que um ponto A ele é um ponto interior a esse conjunto X, então a gente fala que A, desculpa, aqui tem um pequeno erro, tá? O A aqui ele é um elemento a priori que já está em X. Então, um elemento A de X, ele é um ponto interior a X se existir um número real R positivo que vai te dar uma bola aberta em torno do A que está inteiramente contido no X. Então, basicamente, a gente vai definir o que é um ponto interior segundo aquilo que a nossa intuição nos diz. Ou seja, imagina que você tem um espaço métrico M, que para mim aqui está sendo simbolizado por esse quadrado, tá? E você tem X, um subconjunto de M, que no caso é esse conjunto aqui por fora. Então, se você tem A, esse pontinho de X, por que ele é um ponto, ele realmente é um ponto interior a X? Porque quando você olha para a bola aberta de centro em A e raio R, essa bola aberta está inteiramente contida no X. Todo elemento dessa bola está contido em X. É um elemento de X, desculpa. Então, esse ponto é um ponto interior. Por quê? Porque existe um R que vai te dar uma bola em torno dele que está inteiramente contido no X. Ok? Isso que é um ponto interior a X. Muito bem. Então, quando você olha para um conjunto X e para o conjunto de todos os pontos que são interiores a ele, você define um subconjunto de X que a gente chama de conjunto interior de X, cuja notação é essa daqui, int de X, tá? Então perceba que, por hipótese, o interior de X ele sempre é um subconjunto de X. Por quê? Porque ele é a família dos pontos interiores a X. E para um ponto ser um ponto interior a X, antes de mais nada, ele tem que pertencer a X. Beleza? Então, em particular, aqui esse ponto A ele é um ponto interior a X. Beleza? Ele pertence ao interior. Aqui, no caso, esse ponto A, ele pertence ao interior do conjunto X em questão. Ok, pessoal? Muito bem. Então, é importante a gente saber qual é a condição para que um ponto seja um ponto interior a X, e também é importante a gente saber a condição para que um ponto não seja interior a X, porque muitas vezes a gente vai ter como hipótese, ou mesmo a gente vai precisar provar que um ponto não é um ponto interior a X. Okay? Então, pela definição, um ponto A de um espaço métrico ele não é um ponto interior a X se valer a negação da proposição que, quando é verdadeira, significa que o ponto é um ponto interior. Ora, para um ponto ser interior, você sabe que tem que existir tem que existir um R positivo, de tal forma que a bola aberta de centro A e raio R está inteiramente contida em X. Ora, então, para um ponto não ser um ponto interior, tem que valer o quê? A negação disso daqui. O que é a negação disso daqui? Tem que valer que para todo R positivo, é falso que essa bola está contida em X, ou seja, essa bola de centro A e raio R não está contida em X. Isso é equivalente a eu falar o quê? A eu falar que para todo R positivo tem que existir um ponto que está na bola e não está em X, ou seja, tem que existir um X que está na bola e não está em X, maiúsculo, ok? Então, quando a gente precisar provar que um ponto não é um ponto interior a X, então tem que ser verdadeiro que para todo R positivo
existe um x que pertence à bola de centro A e raio R, mas que não pertence a x. Então, por exemplo, quando a gente toma aqui nesse exemplo, vou até dar um zoom aqui para a gente enxergar melhor, tá? Se a gente pegar, por exemplo, esse pontinho B aqui, olha. Por que que esse ponto B ele não é um ponto interior a x? Por quê? Porque para toda bola que você tome em torno desse ponto, infelizmente eu não tenho aqueles pontinhos aqui. Eu vou aqui desenhar uma bola com um traço contínuo, mas pensem que é um traço pontilhado, tá? Para toda bola que eu considerar em torno do B, eu sempre vou ter pontos, uma bola aí de raio R, tá certo? Independente de quem seja esse R, eu sempre vou ter elementos que pertencem à bola, mas que não pertencem a X. Tá certo? No caso, esse pontinho aqui, ele está na bola, mas não está em X. Então, esse ponto B, em particular, ele não está no interior. Tudo bem, pessoal? Muito bem. Muito bem, vamos definir agora um outro conceito aqui também extremamente importante, que no caso é o conceito de fronteira de um conjunto. Tá? Então imagina que você tem X, um subconjunto de um espaço métrico M, e aqui a gente vai definir o que vem a ser a fronteira desse conjunto X. Então a notação que a gente tem para a fronteira é essa daqui, olha, é ΔX. Esse del é aquele mesmo que vocês usavam lá para fazer derivadas parciais aí nos cursos de cálculo 3, tá? Então a fronteira de X, ele é o quê? Ele é o conjunto dos elementos de M para os quais, para todo R, quando você considerar a bola aberta de centro A e raio R, essa bola intercepta tanto X quanto o complementar de X. Ou seja, um ponto ele está na fronteira quando, para toda a bola aberta em torno dele, você tem pontos tanto de X quanto do complementar de X. Ok? Perceba que é justamente isso que está acontecendo aqui, olha. Você tem que para toda a bola, esse ponto aqui ele pertence, esse ponto A ele pertence à fronteira de X, por quê? Porque para toda a bola aberta centrada nele, você tem pontos de X e também você tem pontos que não estão em X, ou seja, que estão no complementar de X. Ok, pessoal? Então por esse motivo que esse ponto A ele é um ponto que pertence à fronteira do conjunto X aqui em questão. Tudo bem? E mais uma vez eu digo, pessoal, esses desenhos ele não prova nada. Vocês não podem usar desenho na hora da demonstração. O máximo que vocês podem fazer é utilizar do desenho para, digamos assim, organizar e inspirar os argumentos que vocês vão usar. Mas o desenho não é uma demonstração, tá certo? Ele só serve para inspirar a demonstração. Para você conseguir fazer com que o seu cérebro tenha entenda melhor aquele conceito. Porque é claro que graficamente, quando você consegue representar um fenômeno matemático graficamente, é muito mais fácil dele ser entendido. Tudo bem, pessoal? Então, muito bem, vamos ver aí alguns exemplos, tá? Ó, só faço questão de ressaltar uma coisa que está implícita, é uma coisa muito sutil, mas veja, pessoal, o conceito de conjunto aberto, que por sua vez deriva do conceito de ponto interior, bem como o conceito de fronteira de um conjunto, ele depende fundamentalmente da métrica em questão, tá certo? Porque quando você fala que um ponto é um ponto interior a um conjunto, você tem que analisar a bola aberta de centro nesse cara com um certo raio, e essa bola aberta é com respeito a uma certa métrica, que aqui no caso ela subentende-se que é uma métrica D aqui. Perceba que aqui quando você está falando de definição de fronteira, você também fala de bolas abertas e, portanto, subentende-se que todos esses conceitos eles são altamente dependentes da métrica em questão. O que eu estou querendo dizer? Se você tem um ponto que é interior com respeito a um conjunto, considerando uma certa métrica, se você mudar aquela métrica, pode ser que esse ponto passe a não ser mais um ponto interior. Ou seja, um conjunto que é aberto com respeito a uma métrica pode muito bem não ser aberto com respeito a uma outra métrica. Tá certo? Um ponto que está na fronteira de um conjunto com respeito a uma métrica pode ser que deixe de estar se você mudar a métrica. Tá? Daqui a pouco isso daí vai ficar claro para a gente. Então, pessoal, vamos ver aqui esse exemplo. Tá? Exemplo 1, veja. Na reta real, então aqui para mim eu estou trabalhando com M, que é o espaço métrico dado pela métrica real, onde subentende-se que é a métrica usual da reta, a métrica euclidiana, onde a distância entre dois pontos é o módulo da diferença entre eles. Tá? Então, o interior
desse intervalo aqui semiaberto é o quê? É o conjunto 0, 1. É o intervalo aberto 0, 1. E por que isso acontece? A gente não vai provar tudo, tá? A gente vai provar apenas uma parte do argumento. Eu vou provar apenas que todo ponto do intervalo 0, 1 realmente é um ponto interior a esse conjunto aqui, tá? Veja bem, se você pega um elemento de 0, 1, se você pega um elemento que está no intervalo 0, 1, para ele estar no interior desse intervalo semiaberto aqui 0, 1, o que tem que acontecer é que esse ponto tem que ser um ponto interior a esse conjunto aqui. Beleza? A esse intervalo. Então o que a gente tem que ser capaz de provar? A gente tem que ser capaz de provar que para esse A existe um raio que vai te dar uma bola em torno dele que está inteiramente contido dentro desse intervalo aqui. Beleza? Então o que está acontecendo aqui? A gente tem um intervalo, é o intervalo 0 fechado, 1 aberto, e eu peguei um ponto A que pertence ao intervalo 0, 1. Quem que é o raio que vai me dar uma bola em torno desse A, que por sua vez vai ser um intervalo centrado em A, que vai estar inteiramente contido aqui? Ora, basta eu tomar o mínimo entre a distância do ponto A até os extremos desse intervalo 0, 1 aqui. Então eu vou tomar o mínimo entre a distância de A até 0, que por sua vez é dado pelo número A, e a distância entre o ponto A e o número real 1, que por sua vez é dado por 1 menos A. Então aqui eu estou calculando o mínimo entre essa distância, entre A e o extremo que é 0, e entre A e esse extremo que é 1. Beleza? Aqui no caso, esse mínimo aqui para o A que eu tomei aqui no desenho, por sua vez é justamente o número 1 menos A, que é justamente a distância do A até 1. Mas esse A poderia muito bem estar muito mais próximo do 0 do que do 1. Tá? Então eu não posso afirmar que é esse cara aqui o mínimo. Tá? Então se eu chamar de R esse mínimo aqui, pessoal, perceba que esse intervalo A menos R e A mais R está inteiramente contido nesse intervalo 0, 1 aqui. Tá? O que eu fiz aqui, pessoal, foi considerar esse intervalo aqui, olha. O intervalo A menos R, que é esse cara aqui, e A mais R. Tentem provar que realmente, então eu vou deixar como exercício aí para vocês, provarem que realmente esse intervalo, devido à escolha do R, está contido nesse intervalo 0 fechado, 1 aberto, tá? É um exercíciozinho aí de, sei lá, um exercíciozinho aí de fundamentos de matemática elementar para vocês tentarem fazer. Tudo bem, pessoal? E aí, desde que vocês de fato consigam provar isso, e vocês vão conseguir provar, fica provado que realmente A é um ponto interior a esse intervalo. Por quê? Dado esse ponto A do intervalo 0, 1, a gente foi capaz de encontrar um raio que te dá uma bola que está inteiramente contida dentro do intervalo 0, 1, fechado no 0, aberto no 1. Ok, pessoal? Uma outra coisa. Agora a gente vai provar outra coisa, tá? Que a fronteira do intervalo 0, 1 é na reta, isso na reta, hein? Porque se eu mudar o espaço métrico ambiente, pode ser que a fronteira dê outra coisa. Mas na reta real, a fronteira desse subconjunto aqui da reta real é justamente os pontos 0, 1. Tá? Por quê? Então aqui no caso a gente vai pegar o ponto 0 e a gente vai provar que esse ponto aqui ele pertence à fronteira do intervalo 0, 1. Lembrando que isso aqui está acontecendo em R. Tá? O que a gente precisa fazer, pessoal? A gente precisa provar pela definição que dado qualquer R positivo, aqui eu vou chamar de epsilon, tá? Para não confundir com esse R aqui. Dado qualquer epsilon positivo, quando você considera a bola aberta de centro 0 e raio R, que por sua vez vai ser o intervalo menos epsilon, que é esse intervalo aqui, é muito fácil a gente perceber que dentro desse intervalo você tem tanto pontos do intervalo 0, 1, quanto pontos do complementar desse intervalo 0, 1, ou seja, pontos que são números reais que não estão nesse intervalo 0, 1. Tá certo? Então é fácil ver aqui que para todo epsilon positivo, a interseção desse intervalo com o intervalo 0, 1 é diferente do vazio, porque, por exemplo, esse ponto aqui, que é o número real epsilon sobre 2, por exemplo, ele é um ponto que está no intervalo menos epsilon, e também está no intervalo 0, 1, fechado em 0, aberto em 1. Como também esse intervalo, interseção com complementar desse intervalo 0, 1 com respeito à reta, ele também está diferente do vazio, porque, por exemplo, esse ponto aqui, que é o ponto menos epsilon sobre 2, ele está no intervalo menos epsilon, e ele não está no intervalo 0 fechado, 1 aberto. Portanto, ele está tanto aqui quanto aqui. E, portanto, realmente essa interseção é diferente do vazio. Ok, pessoal?
Então, com isso, a gente provou o quê? Que esse número real zero, ele satisfaz aquela hipótese, aquela condição que os pontos da fronteira têm que satisfazer. Porque os pontos da fronteira, pela definição que a gente vê, são aqueles pontos para os quais, para qualquer raio, quando você considera a bola aberta de centro a bola aberta de centro em A com esse raio R, essa bola intercepta tanto x quanto o complementar de x. E a gente acabou de provar que o zero satisfaz essa propriedade, tá? Ou seja, o que a gente provou? Que realmente o zero ele pertence à fronteira do conjunto 0, 1 na reta real. Ou seja, isso daqui é verdadeiro, ok? Equivalentemente, analogamente, vocês provariam que o 1 ele também pertence à fronteira do intervalo 0, 1. Tudo bem? O que ficaria depois para provar é que qualquer número real diferente de 0 e diferente de 1 não pode estar na fronteira, ok? E aqui para cima também ficaria para demonstrar que qualquer número real que não é o 0 e não é o 1 não pode estar no interior desse conjunto aqui, ok? E é fácil ver, né, pessoal? Porque dá para ver pela definição que se um ponto é interior a um conjunto, ele não pode estar na fronteira. E se um ponto está na fronteira, ele não pode ser interior, tá certo? Então, quando você analisa os pontos que você deixou de analisar para você ver quem que é o interior desse conjunto, só sobra quem? Todo mundo que não está nesse conjunto aqui. Ora, se um cara não está nesse conjunto, ou ele é 0, ou ele é 1, ou ele está fora do intervalo fechado 0, 1. Certo? Bom, para um ponto ser interior a um conjunto, ele tem que estar no conjunto. Então não adianta eu tentar pegar um ponto que está fora do intervalo fechado 0, 1 e ter alguma esperança que ele esteja no interior desse conjunto, porque não vai acontecer nunca. Porque fora desse intervalo 0 fechado, 1 fechado, eu estou fora também desse conjunto e, portanto, não tem nenhuma chance dele estar no interior. Tá certo? Então, os únicos pontos que faz sentido eu verificar que não estão nesse conjunto aqui, que eventualmente poderia estar no interior, é somente o 0. Porque dentro desse conjunto, aqueles caras que não estão aqui é apenas o 0, certo? Ora, mas o 0 está na fronteira do conjunto. Se ele está na fronteira, ele não pode estar no interior. Então, realmente, essas duas coisas combinadas provam essa igualdade aqui, tá? Provam que realmente essa igualdade aqui é verdadeira. Tudo bem? Essa daqui eu não estou provando, mas ficaria como exercício para vocês provarem. Quer dizer, é fácil ver, né, que se um cara está no intervalo 0, 1, ele não pode estar na fronteira, porque eu sei que ele é um ponto interior. Então eu sei que a fronteira não pode incluir o intervalo 0, 1, certo? E todo mundo que está fora, que está fora do intervalo fechado 0, 1, ele também não vai poder estar na fronteira, porque aí seria um exercício para vocês fazerem. Tudo bem, pessoal? Bom, esse daí é o exemplo 1, né? Vamos agora aqui para o exemplo 2. O exemplo 2, ele fala o seguinte: o interior do conjunto dos números racionais, então veja bem, vamos considerar M como sendo o espaço métrico R, que é a reta real munido da métrica usual, tudo bem? E vamos considerar como sendo X, que é o subconjunto de M, sendo o conjunto dos números racionais, o conjunto Q, ok? Então esse exemplo fala o seguinte: o interior do conjunto Q, ele é vazio quando considerado como subconjunto da reta. Então, Q, ele é um subconjunto que tem interior vazio na reta. Beleza? E por que isso acontece? Ou seja, todo e qualquer elemento de Q, ele não é um ponto interior a Q. E por que isso acontece, pessoal? Para todo número racional que você tome, se você for tentar verificar que esse ponto é um ponto interior, você teria que provar que existe um raio que vai te dar uma bola inteiramente de centro em Q, inteiramente contido em Q. Isso jamais vai acontecer, porque essa bola aberta vai ser dada com respeito à métrica de R. E na métrica de R, a bola aberta vai ser um intervalo aberto. E esse intervalo aberto, centrado em Q, necessariamente vai ter que conter infinitos números irracionais. Porque a gente sabe que o conjunto dos números irracionais ele é denso na reta. Ou seja, todo intervalo aberto na reta contém infinitos números irracionais. Então vai ser falso que vai existir um raio que vai te dar uma bola em torno do Q que está inteiramente contido em Q. Ou seja, o que de fato vai ser verdadeiro é que para todo epsilon positivo vai sempre existir um número irracional nesse intervalo. Ou seja,
a interseção dessa bola com o complementar de Q vai ser sempre diferente do vazio, ou seja, vai ser o que na verdade vai acontecer é que essa bola aqui ela não está contida em Q. Ou seja, o que está sendo o verdadeiro é o contrário daquilo que precisaria para que Q fosse um ponto interior, para que o Q minúsculo fosse um ponto interior ao conjunto dos números irracionais. Então o que está acontecendo é que na verdade Q não é interior ao conjunto dos números irracionais. Ele não é interior ao conjunto dos números racionais, ou seja, esse Q aqui ele não pertence ao interior de Q, ao conjunto dos números racionais. Ou seja, nenhum número racional é interior ao conjunto dos números racionais. E, portanto, o interior desse conjunto é vazio, porque não tem ninguém lá dentro. Concorda ou não? Então, realmente, existem conjuntos que têm interior vazio. Por exemplo, o conjunto dos números racionais enxergando ele como sendo um subespaço métrico de M. Tá certo, pessoal? Bom, lembra que eu falei para vocês que os conceitos de ponto interior e de fronteira, eles eram conceitos que dependiam fundamentalmente da métrica em questão. Tá? Isso vai ficar claro agora para vocês, eu espero que fique claro para vocês. Então, olha só, uma observação. Devemos sempre deixar claro com respeito a qual métrica nós estamos considerando o interior ou a fronteira de um conjunto. Com efeito, por exemplo, se você considera esse subconjunto aqui do espaço métrico R e você analisa a fronteira desse conjunto, a gente já provou que essa fronteira é igual ao conjunto 0,1. A gente provou isso no exemplo 1, correto ou não? Porém, se você olhar esse subconjunto aqui dentro do espaço métrico menos 2,1, que é o intervalo da reta, veja, eu não estou falando com respeito a qual métrica que a gente está considerando esse subespaço métrico. Então, subentende-se que é com respeito à métrica da reta real, a métrica usual da reta. Tá? Então, aqui eu estou considerando agora esse subconjunto 0 fechado, 1 aberto, como sendo um subconjunto desse espaço métrico aqui. Tá certo? Então, quando você analisa a fronteira desse conjunto com respeito a esse espaço métrico, a fronteira agora não é mais o conjunto formado por 0 e por 1, é somente formado por 0. Por quê? Bom, não é difícil a gente ver que o 0 continua sendo um ponto da fronteira. Por que ele continua sendo um ponto da fronteira? Então vamos ver o que é que está acontecendo aqui, pessoal. O conjunto, o espaço métrico ambiente agora é o quê? É o espaço métrico dado pelo intervalo menos 2 até 1, aberto, correto ou não? E o conjunto que a gente está analisando é o intervalo 0 fechado, 1 aberto, certo? E eu estou querendo saber quem que é a fronteira do intervalo 0, 1 nesse espaço métrico menos 2, 1. O que eu preciso ver? Eu preciso saber quais são os pontos desse espaço métrico, quais são os As que pertencem a esse espaço métrico, de tal forma que, quando eu tomar para todo epsilon positivo, quando eu olhar para a bola aberta, lembrando que essa bola aberta, pessoal, é a bola aberta nesse espaço aqui, certo? A bola aberta de centro nesse ponto A e raio epsilon, ela tem que interceptar tanto o conjunto 0, 1, então isso aqui tem que ser diferente do vazio, quanto essa mesma bola tem que interceptar o complementar desse conjunto. Mas é o complementar desse conjunto aonde? Na reta? Não, não é na reta. É o complementar com respeito ao espaço métrico ambiente. Quem que é o espaço métrico ambiente? É o intervalo menos 2, 1. Então eu vou ter que fazer a interseção dessa bola, não é com a reta, é com o complementar de 0, 1 com respeito ao intervalo menos 2, 1. Então eu vou ter que considerar o intervalo menos 2, 1 menos o intervalo fechado 0, 1. Tá certo? Então é isso daqui que eu vou ter que torcer para dar diferente do vazio. Quer dizer, um ponto A que pertence a esse conjunto que satisfaça isso aqui vai ser um ponto da fronteira. Perceba que o ponto 0, naturalmente ele satisfaz. Porque quando você considerar o intervalo menos epsilon, é fácil você ver que dentro desse ponto dentro desse intervalo você tem tanto pontos do intervalo 0, 1, quanto pontos do intervalo menos 2, 1 que não estão no intervalo 0, 1. Por exemplo, esse cara aqui. Perceba que a bola aberta de centro 0 e raio epsilon com respeito a esse espaço é quem? É esse intervalo aqui, menos epsilon, epsilon.
Como é que eu sei que é esse cara? Porque vamos lembrar de uma coisa, pessoal. A bola aberta com respeito ao espaço métrico, menos 2, 1, de centro 0 e raio epsilon é quem? Ora, eu estou enxergando esse cara como sendo um subespaço métrico da reta. Então, haja vista que eu estou enxergando ele com a métrica induzida pela da reta, eu sei que essa bola aberta vai ser o quê? Vai ser a bola aberta de centro 0 e raio epsilon na reta real, que é o quê? O intervalo menos epsilon, epsilon, interseção com esse cara aqui, que é o menos 2, 1. Quanto que vai dar esse cara aqui? Ora, se o epsilon é pequeno o suficiente, essa interseção vai dar o próprio intervalo. Então, realmente, nesse intervalo eu encontro pontos tanto do intervalo 0,1 quanto fora do intervalo 0,1. Beleza? Então, realmente, o 0 pertence à fronteira. Ok? Ao passo que o 1, ele não vai pertencer à fronteira. E por que ele não vai pertencer à fronteira? Porque perceba que vale o seguinte. Esse ponto 1, basicamente o que eu fiz foi provar que o ponto 0 pertence à fronteira, beleza? Agora, esse ponto 1, ele não vai pertencer à fronteira desse conjunto nesse espaço métrico, por quê? Porque vai ser falso que isso daqui vai ser verdadeiro, tá certo? Veja bem, dado epsilon positivo qualquer, você sempre vai achar pontos que estão na bola de centro 1 e raio epsilon com respeito a esse espaço e também estão no intervalo menos 2, 1. Então a chave aqui, pessoal, é a gente ver o seguinte, quem que vai ser a bola aberta de centro, a bola aberta com respeito ao espaço métrico menos 2, 1, de centro 1 e raio epsilon, tá? Quem que vai ser? Ora, a gente está enxergando esse espaço métrico menos 2, 1, como sendo um subespaço métrico da reta. Então a gente sabe que uma bola aberta de centro num ponto com certo raio, com respeito à métrica induzida pela da reta, vai ser o quê? Vai ser a bola de centro 1 e raio epsilon na reta real, que vai ser o intervalo menos epsilon, epsilon, interseção com esse conjunto aqui, que vai ser menos 2, 1. Ah, desculpa, a bola aberta não vai ser menos epsilon, epsilon, porque agora o centro é em 1. Então a bola aberta vai ser quem? Vai ser 1 menos epsilon, 1 mais epsilon. Tá certo? E aí, pessoal, quando vocês olham para essa interseção aqui, essa interseção vai dar o quê? Veja, quando você olha aqui para a bola aberta de centro 1 e raio epsilon, vai ser quem? Esse intervalo aqui. 1 menos epsilon, 1 mais epsilon. Só que depois você vai ter que tomar a interseção dele com o intervalo menos 2, 1. Quando você toma a interseção com o intervalo menos 2, 1, essa parte aqui, ela vai sair fora da bola. Ela não vai pertencer à bola. Então a bola quem que vai ser? Vai ser realmente o intervalo menos 1, vai ser 1 menos epsilon até 1, tá certo? Então é por esse motivo que quando você olha para a bola aberta de centro 1 e raio epsilon com respeito a menos 2, 1, essa bola aberta vai ser o quê? Vai ser a interseção desses dois intervalos, o que por sua vez vai dar apenas o intervalo 1 menos epsilon 1. Então perceba, pessoal, que nessas bolas aqui eu tenho sim pontos do intervalo 0, 1, mas eu não tenho nenhum ponto do complementar. Eu tenho ponto do complementar com respeito à reta, mas eu não tenho ponto do complementar com respeito a esse espaço métrico aqui que é o meu ambiente, tá certo? Então, por esse motivo, não é falso que essa interseção aqui dá diferente do vazio. A interseção da bola de centro 1 e raio epsilon com respeito ao espaço métrico ambiente, com o complementar desse conjunto no espaço métrico ambiente é vazio, e portanto 1 não está na fronteira, ok? Ou seja, conclusão, perceberam como é que, mudando o espaço métrico ambiente, mudou quem que é a fronteira? Percebeu isso ou não? Então, fiquem muito atentos a isso, vai cair exercício a respeito disso, na prova vai cair coisa para vocês fazerem a respeito disso, tá certo? Saibam fazer esse tipo de coisa, beleza, pessoal? Portanto, façam os exercícios que eu vou pedir, tá? E não é só ficar aí copiando exercício um do outro, tem que saber fazer, porque vai chegar na prova e não vai ter tudo exercício igual. Ok, pessoal? Muito bem, pessoal. Então, a gente já viu o que é um ponto interior, a gente já viu o que é um conjunto aberto, a gente já viu o que é um ponto da fronteira do conjunto, tá certo? Agora vamos ver o que significa... aliás, a gente ainda não definiu o que é um conjunto aberto. A gente já viu o que é um ponto interior, a gente já viu o que é o interior de um conjunto, a gente já viu o que é a fronteira de um conjunto, a gente já viu que tudo isso depende fortemente da métrica em questão, certo? E agora, pessoal, a gente vai para a definição mais importante do curso. É a definição mais importante do curso.
a gente vai definir o que é um conjunto aberto de um espaço métrico, tá? Então veja bem, um subconjunto A de um espaço métrico M, ele é dito aberto se todos os seus pontos forem pontos interiores. Ou seja, se o conjunto interior dele próprio é igual a ele, certo? Se o interior de um conjunto é igual a ele próprio. Beleza? Então o conjunto é aberto se todo ponto é um ponto interior. Ou seja, se para todos os pontos pertencentes a esse conjunto, você consegue uma bola aberta centrada nesse cara que está inteiramente contida no conjunto. Beleza, pessoal? Então, para um ponto ser um conjunto ser aberto, é necessário e suficiente que todos os seus pontos sejam pontos interiores. Ok? Então perceba aqui, para mostrar que um dado conjunto X é aberto, o que a gente deve é ser capazes de provar que, para todo elemento do conjunto, tem que existir uma bola aberta centrada nesse cara que está inteiramente contida no conjunto. Beleza? Muito bem, então vamos exercitar essa definição. Aí vocês falam, poxa professor, por que você falou que essa é a propriedade mais importante do curso? Essa é a definição mais importante do curso porque, lembre-se, mais uma vez eu digo, esse curso é um curso introdutório à topologia. Então, e quando você estuda uma topologia num conjunto é justamente uma coleção de conjuntos que se comporta tal como se comporta a família dos conjuntos abertos no espaço métrico. Quando você olha para a família de todos os subconjuntos de um espaço métrico que são abertos, essa família ela forma o que a gente chama de uma topologia nesse conjunto. Ok? E quando você estuda topologia, o que você precisa é conhecer quem são os subconjuntos que são abertos naquele espaço. Ok? Muito bem, então vamos aqui exercitar essa definição olhando para essa proposição aqui, né? Que é uma proposição que fala o seguinte. Fala uma coisa que é bastante óbvia, né? Mas enquanto não se prova, não se pode afirmar isso. Em um espaço métrico M, toda bola aberta é um conjunto aberto. Então veja, a princípio, pessoal, bola aberta é nada mais do que um nome que a gente deu. O conjunto dos x cuja distância de x até A é estritamente menor do que R, a gente dá um nome para isso de bola aberta de centro A e raio R. Mas não é porque a gente deu o nome de bola aberta que a bola é um subconjunto aberto. Então o que a gente vai provar agora é que sim, toda bola aberta ela é um subconjunto aberto do domínio, do espaço métrico ambiente. E para isso a gente vai ter que provar o quê? A gente vai ter que provar que para todo x pertencente à bola, então pega um x, então assim, pega uma bola aberta de centro A e raio R, está aqui o desenho dela, bola de centro A e raio R. Pega um pontinho x que pertence a essa bola, está aqui. A gente vai ter que ser capaz de provar que esse ponto x ele é um ponto interior a essa bola. Ou seja, a gente vai ter que provar que existe um raio que vai nos dar uma bola aberta de centro x com esse raio, que por sua vez vai estar inteiramente contida nessa bola de centro A e raio R. Ok? Então a gente tem que exibir quem que é o raio que vai nos dar uma bola em x, centrada em x, que vai estar contida aqui. Ora, pessoal, vamos à cabeça. Olha, eu tenho aqui o ponto A, eu tenho aqui o ponto x. Veja, pelo desenho, acho que fica bastante claro para a gente que se eu tomar uma bola de centro x com um raio menor do que a distância entre x e a fronteira dessa bola R, de centro A e raio R, dá para ver que essa bola vai estar contida na bola grande, tá certo? Então como é que eu vou tomar o raio? Eu vou tomar o raio dessa bola de centro em x justamente como sendo a distância entre o ponto x e a fronteira da bola de centro A e raio R. Quem que é a fronteira da bola? Ora, vamos dar uma olhada aqui. Se você traçar a reta que passa por A e x, você vai perceber que esse segmento de reta que une o A até esse pontinho da fronteira, ele mede exatamente R, porque isso daqui é um raio da bola. Tá? Então, quem que é essa medida aqui, olha? Ora, pois essa medida vai ser o quê? Vai ser R menos a distância de x até A. Ou seja, vai ser a medida desse segmento inteiro menos a medida desse segmento aqui que eu estou marcando para vocês, que por sua vez é a distância de x até A. Então, quanto que é esse número S que eu vou considerar? É justamente R menos a distância de x até A. Percebeu, pessoal, como é que é o desenho? Ele não faz parte da demonstração. Esse desenho não vale nada, porque isso daqui que eu estou mostrando é uma bolinha, num plano, que é uma bola euclidiana. Ora, a gente já viu que se aqui fosse, por exemplo, a métrica da soma, essa bola ia ser um losango.
Se fosse a métrica do máximo, essa bola seria um quadrado. Se fosse a métrica 0,1, essa bola, se o R fosse pequeno, seria, por exemplo, somente o ponto A. Se fosse um R maior ou igual do que 1, a bola seria todo mundo. Então, o desenho, pessoal, ele não prova nada. Ele só orienta como que a gente vai, ele só inspira a gente a usar os argumentos. Então, foi por conta desse desenho que eu consegui fazer essa demonstração. Ok, pessoal? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou tomar S como sendo o número R menos a distância de x até A, que é um número positivo, porque se o A é um ponto da bola, se o A é o centro da bola, se o x pertence à bola de centro A e raio R, por definição, a distância dele até A é menor do que R. Concorda? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai provar que a distância dessa bola, a gente vai provar que essa bola aqui em verde, que eu vou marcar para vocês, que é a bola de centro X e raio S, ela está inteiramente contida na bola de centro A e raio R. E era isso que a gente precisava. Ok? Como é que a gente prova isso? Ora, da forma mais trivial possível. Pega um elemento genérico desse conjunto e mostra que ele está nesse conjunto. Ok? Então pega um Y que está na bola de centro X e raio S. Está aqui. O que eu sei desse Y? Ora, o que eu sei é que a distância de Y até X é menor do que S. Só que S é esse número aqui. Correto ou não? Então eu sei que a distância de Y até X é menor do que S. Então perceba bem, o que eu quero provar é que esse Y ele pertence à bola de centro A e raio R. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso saber se o Y tem aquela propriedade que caracteriza os elementos da bola de centro A e raio R. Ok? Ou seja, eu preciso avaliar a distância de Y até A e torcer para ser menor do que R. E veja, isso de fato acontece, porque a distância de y até a, pela desigualdade triangular, vai ser menor ou igual do que a distância de y até x mais a distância de x até a. Ok? Só que a distância de y até x, eu já vi que ela é menor do que r menos a distância de x até a. Então, substituí esse cara aqui por esse valor. E ganhei algo que é maior do que aquilo que eu tinha antes. Por quê? Porque eu troquei esse número por esse daqui que eu sei que é maior do que o primeiro. Então eu ganhei essa desigualdade aqui. Correto ou não? E aí eu sei que a distância de x até a é a distância de x até a. O que acontece? Eu estou subtraindo a distância de x até a e estou somando. Então no final das contas vai ficar r. Ou seja, a distância de y até a é estritamente menor do que r. O que isso aqui implica? Que o y pertence à bola de centro A e raio R. Ou seja, fomos capazes de provar que todos os elementos da bola de centro X e raio S realmente estão na bola de centro A e raio R. Portanto, toda bola aberta é um conjunto aberto. Tudo bem, pessoal? Muito bem, essa demonstração já serviu para a gente exercitar isso, né? Vamos ver aqui uma observação. Olha, pela definição de conjunto aberto, a gente viu o seguinte, a gente viu que o interior de X ele é o maior subconjunto aberto de X que contém o A. Tá certo? Na verdade, desculpa, falei uma besteira, hein? O interior de um subconjunto X, ele é o maior subconjunto aberto de X. Tá certo? Por quê? Porque para qualquer outro subconjunto de X que também seja aberto, esse cara vai ter que estar necessariamente no interior de X. Por quê? Ora, pegue A, um subconjunto de X que é aberto. Ora, se ele é aberto é porque todos os seus pontos são pontos interiores. Ora, mas se todos os seus pontos são pontos interiores, por definição, esses pontos estão no conjunto interior de X. Então, todo subconjunto de X que é aberto, ele está no interior de X. Então, é fácil ver que A sempre está contido no interior de X para todo subconjunto aberto. E, por outro lado, o interior de X ele é, por definição, um conjunto aberto. Tá certo? Então, realmente, dentre todos os subconjuntos abertos de A, o interior dele é o maior deles. Beleza, pessoal? E agora aqui só para finalizar, vamos ver alguns exemplos. Né? Então, por exemplo, todo espaço métrico ele é aberto em si mesmo. Por quê? Porque todo ponto é um ponto interior. Quando você pegar um ponto em qualquer bola aberta, essa bola vai estar contida em M. Então, portanto, ele satisfaz a definição de ser um ponto interior. Então, todo espaço métrico sempre é um subconjunto aberto de si próprio. Ok? Se você pega um ponto A, um ponto de M, então esse ponto, o conjunto formado apenas por esse ponto, ele vai ser um conjunto aberto se e somente se esse ponto for um ponto isolado. Por que isso acontece, pessoal? Veja bem, se esse ponto for um ponto isolado, então você sabe que existe
um raio positivo, de tal forma que a bola aberta de centro nesse ponto e raio R é somente o centro. Então é fácil, e como a gente sabe que, no caso, e perceba que esse conjunto aqui está contido nesse cara aqui, porque é o mesmo conjunto. Então é fácil ver que realmente esse conjunto é aberto, quer dizer, se o ponto A é um ponto isolado, esse conjunto é aberto, certo? Por quê? Todos os pontos dele vão ser pontos interiores. Porque o único ponto que eu tenho para tomar lá é o próprio A, e ele vai ser ponto interior porque ele é justamente o conjunto formado apenas por ele é uma bola aberta, que está contido nele, tá certo? Por outro lado, se você tem que esse conjunto aqui ele é um conjunto aberto, então isso significa que todo ponto é ponto interior. Então isso significa que, se você pega A, que é o único elemento que você tem para pegar, você sabe que como esse ponto é um ponto interior, então existe um R positivo, tal que a bola aberta de centro A com esse raio, ela está contida nesse conjunto. Ora, mas como você tem que o A pertence a esse cara, e esse conjunto aqui está contido nesse, de fato, você sabe que essa bola aberta aqui, ela tem que ser igual a esse conjunto. E se essa bola aberta é igual a esse conjunto, isso significa que o ponto A é um ponto isolado, porque existe um raio que te dá uma bola em torno do A, que é somente o centro. Beleza? Então, realmente, quando você tem o conjunto formado por apenas um ponto, esse conjunto em si ele é aberto, se e somente se o A for um ponto isolado do espaço métrico em questão. Ok, pessoal? Um outro exemplo. O intervalo 0 fechado 1 aberto, ele é um subconjunto aberto desse intervalo aqui, desse espaço métrico aqui, embora ele não seja um aberto da reta real, certo? Vou deixar para vocês pensarem a respeito disso. O que eu gostaria que vocês fizessem? É um exercício que eu sugiro que vocês façam, provar o que está afirmado aqui. Ou seja, prove que esse intervalo é um subconjunto aberto desse espaço métrico e que ele não é aberto na reta. Ora, que ele não é aberto na reta é fácil. Você percebe que o zero é um ponto que está na fronteira dele, portanto não vai estar nele. Mas, quando você for ver, esse cara ele é um subconjunto aberto desse intervalo. Tente provar isso. Perceba como é que são as bolas abertas centradas em zero com um raio positivo. Com respeito a esse espaço métrico. Não com respeito à reta, mas sim com respeito a esse espaço métrico. Ok, pessoal? E a última observação que eu faço é o seguinte. O conjunto vazio, ele é um conjunto aberto por vacuidade, tá certo? A gente fala que ele é um conjunto aberto por vacuidade. Então, todo o espaço métrico, ele tem pelo menos dois subconjuntos que são abertos, que é o próprio espaço métrico e o vazio, beleza? Muito bem, pessoal. Acho que eu vou parar por aqui, para a aula não ficar, já ficou um pouco longa, né? Cansativa. Então, sugiro que vocês façam os exercícios que eu estou passando. Vou passar uma lista de exercícios referente ao conteúdo da aula passada, né, o conteúdo até a aula passada, e sugiro que vocês façam. É extremamente importante que vocês façam, ok? Possivelmente na semana que vem eu devo marcar um atendimento com vocês ao vivo, tá certo? Possivelmente eu não dê aula, e aí fica sendo uma aula de dúvidas, na verdade. Tá? De vez em quando eu vou fazer isso por dois motivos. Primeiro, para tirar as dúvidas que vocês devam ter, e segundo, para dar uma semana para vocês darem uma respirada e conseguir colocar em dia o que eventualmente esteja em atraso. Tá bom, pessoal? É isso aí. Espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer dúvida, me escrevam. E, na verdade, melhor ainda, anotem a dúvida para vocês passarem para mim na aula que vem. Beleza, pessoal? Valeu, até mais e boa semana para vocês. Valeu!